Bruno, e aí? Um resumo desse jogo entre Palmeiras e Fluminense. Foi um jogo onde oscilou demais a questão de quem estava melhor em jogo, né? Porque o Fluminense começou bem, apertando o Palmeiras, daí o Palmeiras deu uma equilibrada. Enfim, o resumo do segundo tempo foi que o Palmeiras marcou o gol, dominou o jogo e no final do jogo o Fluminense voltou a fazer o que fez no início do jogo. Então foi um jogo meio maluco, né, Bruno? Teve sim essa mudança assim, de domínio. O empate poderia ter acontecido, né? Não seria injusto. Acho que 1-0 pro Palmeiras não é injusto. Se fosse 1-0 Fluminense, 1-1, tá ali. Foi um jogo equilibrado. Foi um jogo em que o Fluminense começou muito bem, teve uma grande chance no início, né? Uma jogada muito bem trabalhada e o Zé Rafael salvou em cima da linha. Aos pouquinhos o Palmeiras foi se encontrando no jogo, o Palmeiras começou a avançar seu time, jogar no campo do Fluminense, pressionar, criando oportunidades, né? No primeiro tempo não criou tanto, né? Voltou bem pro segundo tempo, né? Aí no segundo tempo passou a criar um pouquinho mais, fez o gol logo a 8 minutos com o Manuel contra, né? Um lance ali que o Veiga cruzou e o Manuel colocou pra dentro, e depois o Palmeiras, depois do gol, ele teve alguns minutos de domínio, que ali ele teve a chance de matar. O Palmeiras criou algumas oportunidades para fazer um 2-0 que mataria o jogo, não fez. E aí nos 10 minutos finais tomou um sufoco grande, né? Não matou o jogo e acabou sendo pressionado. O Fluminense veio com tudo, buscando um gol para empatar, cruzando muitas bolas para a área. Não teve assim tantas chances claras o Fluminense nesse final, mas ficou o risco, né? A bola rondando a área do Palmeiras o tempo inteiro, mas o Palmeiras conseguiu segurar o resultado. Vai muito bem no Brasileiro, né? Eu acho que depois o Pedro pode confirmar, se eu não me engano é a 9ª vitória seguida do Palmeiras, juntando todas as competições, né? Libertadores e Brasileiro. Então o Palmeiras está num momento muito bom. Não é uma distância absurda. Hoje ele abriu 6 para o segundo colocado do Brasileiro, ainda vai ter a rodada amanhã, essa distância pode diminuir, mas o Palmeiras está fazendo uma campanha bem consistente no Campeonato Brasileiro. Tem a Libertadores é outra história, é um mata-mata, mas no Brasileiro é cedo. Não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, mas acho que o Palmeiras ele começa a se colocar como o favorito, é o time para ser perseguido pelos outros. Tem um Flamengo que tem jogos a menos, que é muito forte, tem o Galo, enfim, mas acho que o Palmeiras começa a se colocar numa posição de, nós estamos aqui, nós estamos na frente, os outros que tem que correr atrás da gente. E o Palmeiras vai ter um belo de um descanso aí no meio de semana, na outra semana também. Isso é importante, porque não vai ter nem o que falar o Abel, né? Porque o Abel que briga muito por isso e questiona muito isso, pelo menos vai ter aí o seu tempo para grandes jogos decisivos, né, Daniel Lian? Jogos contra o São Paulo, tanto no Campeonato Brasileiro, que acaba sendo decisivo porque o Palmeiras está brigando pelo título, né? E é contra um grande rival. E depois pelas quartas de final. Esse jogo realmente é um jogo que chama atenção, né, Lian? Chama muito atenção. Aliás, o Bruno falou aí sobre a sequência do Palmeiras. Se eu não me engano, a última derrota foi pro Bragantino, fora de casa, lá em Bragança, mas depois a gente confirma aqui, mas... Foi isso, sim. Eu acho que foi contra o Bragantino, foi 2-1 aquela partida, até foi uma partida bastante disputada, e o Palmeiras agora tem essa sequência, né? Aliás, às vezes acontece isso, né? De calhar de 3 jogos seguidos entre duas equipes, né? Que disputam 2 competições, e vai acabar acontecendo agora no choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo é um jogo muito disputado, mas o Palmeiras tem aí um elenco muito mais forte do que o do São Paulo, né? Eu acho que os 11 contra 11... aí sim dá para o São Paulo tentar equilibrar as coisas diante do Palmeiras. Agora, se precisar mexer as peças durante a partida, aí o Palmeiras tem um arsenal à disposição, né? Enquanto o São Paulo não tem aí essa mesma capacidade. Então o Abel tem tudo aí para conseguir a continuidade bem na Libertadores, e no Brasileiro então nem se fale, né? Disparado, nadando de braçada. Bruno, eu acho importante o Palmeiras seguir desse jeito, dando importância também para o Brasileirão. A gente fala muito sobre isso, Bruno. Você sempre falou com relação ao Grêmio, e é verdade, né? O próprio Santos, às vezes, tudo bem, tem a questão de falta de elenco, isso pesa, né, Bruno? O Palmeiras tem condições de dar importância, mas eu já vi times aí, até com um elenco numeroso e de qualidade, não dando tanta importância para o brasileiro quando chega uma reta final de uma Libertadores, até de outras competições, até de outras Copas, como Copa do Brasil, Sul-Americana. É muito bom que o Palmeiras dê essa importância e seja exemplo para os outros, né, Bruno?
Sim, e acho que vai dar, acho que não vai tirar o pé não, tem boa chance de conquistar o Brasileiro, de no mínimo brigar ali até o fim. Ano passado o Palmeiras acabou avançando na Libertadores e na Copa do Brasil, não conseguiu brigar pelo título brasileiro, ficou em 7º lugar, mas ganhou as 2 Copas. Esse ano ele já saiu da Copa do Brasil, então ele tem só Libertadores, então ele terá algumas semanas de folga. Agora o Palmeiras vai ter um calendário mais racional, né? O Palmeiras teve um calendário absurdo durante o ano, né, que emendou 2020 e 2021, já dentro do ano de 21, Palmeiras jogou o Mundial de Clubes, Palmeiras jogou Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, né, que são competições que os outros times não tiveram. Ainda dentro de 2021 jogou as semifinais e a final da Libertadores, jogou as 2 finais da Copa do Brasil com o Grêmio dentro do ano de 21. Então o Palmeiras agora vai ter um calendário um pouco mais tranquilo. As 2 próximas semanas não tem jogo no meio de semana e nas datas de Copa do Brasil, né, agora são oitavas, depois vai ter 2 datas de quartas, 2 datas de semi e 2 de final. Então serão... Agora o Palmeiras vai entrar dentro do que normalmente as pessoas da parte física consideram ideal, de 6 jogos por mês, né? Normalmente aqui fazem 8 e em certos momentos até mais. 6 jogos por mês o Palmeiras deve ter, que tá bom e dá para trabalhar bem. E tá preparado para isso, né? Sim, tá preparado para isso, porque um time como o Palmeiras, com o elenco que tem que estar preparado para isso, não tem a menor dúvida. Sim, dá para brigar pelas 2. Chegar brigando por título. Dá para brigar nas 2, no Brasileiro e na Libertadores. Uma coisa que melhorou, né? Nunca tinha acontecido. Tinha acontecido uma vez só, aliás. Tem as 3, vamos considerar as 3 principais competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? E desde 2017 as 3 vão até o fim do ano. A Copa do Brasil desde 2013 e a Libertadores a partir de 2017. Não acontecia de um time ganhar no mesmo ano as 3 no mesmo ano nunca aconteceu. 2 das 3 só tinha acontecido com o Cruzeiro em 2003, Copa do Brasil e Brasileiro, mas o Cruzeiro não jogou a Libertadores naquele ano. E nos últimos 2 anos tivemos vencedores de 2 das 3 competições. O Flamengo em 2019 ganhou o Brasileiro e a Libertadores, e o Palmeiras no ano passado ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, né? O Flamengo e o Palmeiras, eles têm sobressaído na questão do elenco, né? Melhorou em qualidade. Aliás, o futebol brasileiro pode ser melhor ainda do que mas eu diria assim que nos últimos 5 anos mais ou menos houve uma melhora. O nível técnico apresentado hoje nos campeonatos nacionais do Brasil, ele é melhor do que o nível que era apresentado há uns 6, 7 anos. E muito pelo que o Flamengo fez. Sim. Isso não tem a menor dúvida. Eu lembro como se fosse ontem que eu falei pro Bruno Prado, eu tava num jogo com o Bruno, ou num programa, não lembro, e eu falei: Bruno, é bom o Flamengo não se comportar como a grande maioria dos clubes aqui no Brasil se comportam. Quando ganham 2, 3 anos seguidos, normalmente se desmancha o trabalho que é feito. Não existe mais o trabalho, a gente não consegue, até por falta de dinheiro, isso é normal, os caras precisam vender, mas que também dá para se questionar, porque se você conseguiu vencer 3 anos, teoricamente era para você também arrumar a casa financeiramente, né? E o Flamengo conseguiu se manter, perdeu peças, óbvio que perdeu, mas contratou jogadores importantes também. Enfim, muito do que está acontecendo... Eu não acho que o Flamengo tem muitas atitudes internas lá, principalmente durante a pandemia, aí que eu questiono muito as atitudes da diretoria do Flamengo, mas tem muita coisa que foi positiva para o futebol brasileiro dessa última década, né? Eu posso dizer assim, porque o futebol brasileiro, a questão da organização sempre pecou, Bruno, mas de qualidade sobrava no Brasil. Sobrava qualidade no Brasil. Mas dessa última década, o Flamengo deu esse salto aí para os outros clubes brigarem também, né, Bruno? Sim, e eu acho que o Flamengo teve um futebol muito vistoso em 2019. E eu acho que o Palmeiras também entra nisso, não com um futebol tão bonito quanto o Flamengo mostrou, principalmente em 2019, em 2020 já nem tanto. O Palmeiras é um time normalmente mais pragmático, mas eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles deram um exemplo de organização fora de campo que deu resultado em campo, né? Que não foi um resultado imediato, foi um trabalho que depois de alguns anos os times ganharam poder de investimento e passaram a ser competitivos. Nós estamos num momento no futebol brasileiro... de organização, sim, acho que o Palmeiras até mais, sim, do que o Flamengo. E aí 2 ex-presidentes merecem ser destacados. E eu não tenho nada a ver com a política do Flamengo nem com a política do Palmeiras. Não é problema meu, mas são fatos. O Paulo Nobre e o Eduardo Bandeira de Mello. Eles foram os caras que comandaram uma reestruturação, uma reorganização. Já temos outros presidentes no Flamengo e no Palmeiras. É difícil a gente saber se as coisas andam da mesma maneira, tanto
tanto num clube como no outro, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos, né? As coisas que vão acontecendo, a gente só vê um reflexo alguns anos para frente. Mas o Paulo Nobre no Palmeiras e o Bandeira de Melo no Flamengo tiveram um papel fundamental, né, na reorganização desses times e acaba sendo exemplo para outros.